Boa noite a todos. Vamos fazer a prece inicial. Elevar o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre amado Jesus, o nosso guia espiritual, os irmãos benfazejos, a nos envolver nesse momento. A paz de Deus Pai Todo-Poderoso, nos envolvendo, deixando para o lado de fora, Deus meus, todos de sabores, nesse momento, que possamos entrar em sintonia com o Teu amor, elevando nossa consciência, acalmando nosso coração, que as bênçãos de Deus derramem em cada um que aqui se encontra, e que Teu amor divino, Pai, nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Mais uma noite na casa do Pai, mais uma noite refletindo no Evangelho de Jesus, né? Mais uma noite nos fortalecendo em verdade e vida. Refletir um pouquinho na nossa vida, um pouco no Evangelho. Eu estava lendo aqui o capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, né? A pureza, bem-aventurados. E automaticamente, queridos, nós, na doutrina espírita, que é uma doutrina científica, né? Científica, que é pautada em lógica, e sem rituais, sem palavras cabalísticas, e automaticamente, nesse sentido, a doutrina vem nos mostrar que a pureza de coração é uma conquista de cada um. Não é assim que alguém teve essa bênção e nasceu com o coração tão puro, olha que privilégio. Não existe privilégio no universo. Não existe seres privilegiados e não existe um ser que esteja no estágio angelical que não esteve no mesmo estágio que nós estamos agora, ou até não, e inferior também. Começou como todo mundo começou e venceu tendências a quais nós estamos aqui lutando contra elas, tentando transformá-las, né? E muitas vezes, querido, na grande maioria das vezes, fugindo delas, fugindo de nós mesmos, Para isso que o Mestre Jesus veio, para trazer a sua filosofia, para trazer o seu exemplo e nos convidar à verdadeira transformação, né? Então o que acontece? Os seres humanos, nós todos, procuramos facilidades, sempre, né? A pessoa vai tirar a carta, o motorista muitas vezes paga, para não ter que fazer por onde passar. Isso quando não tira um diploma pago e se torna um profissional ineficiente. Então nós temos essa tendência, né? A humanidade, levar vantagem. E o famoso jeitinho brasileiro, né? Que nada mais é que fazer alguma coisa do jeito que não é certo, para fazer dar certo, né? Tem muito disso, que é isso, é vantagem. Só que na vantagem, tirando vantagem, a gente só sai na desvantagem. Porque, olha, analisemos. Se você compra a sua carta, você não aprende tudo o que você tem que aprender? Quem deixou de aprender? Foi você mesmo. Ao conduzir um carro de uma maneira errada, você pode prejudicar muita gente. Mas quem vai estar prejudicando? Você mesmo. Quem só está perdendo? Você mesmo. Né? Só uma reflexão. Já se você tirou tudo certinho, como manda o figurino, fez tudo, aconteceu alguma coisa, você tem sua consciência tranquila, olha, foi um acidente, né? Estava tudo certo, não deu certo, que nunca aconteceu nada com ninguém.
só para nós refletirmos, né? Na infância da humanidade, como que a gente age para levar vantagem. E toda vez que a gente faz alguma coisa para levar vantagem, nós mesmos saímos na desvantagem. E o Evangelho de Jesus vem nos convidar cada vez mais a essa reflexão. Por que eu estou falando isso, queridos? Por quê? Para nós compreendermos que tentando levar vantagem com as coisas de Deus, nós criamos ritos, palavras cabalísticas, batismos e tantas coisas que levam de nada a lugar nenhum. Né? Tantas bênçãos que não existem. Né? Que a verdadeira bênção é você operando na sua vida. Aí tem bênção. Né? Qualquer ser humano que exteriormente chegar para o Marcos e falar, ó, eu vou te abençoar e essa tendência ruim que você tem dentro do seu coração vai sumir. Certo? Mas vamos lá então. Vamos refletir no Evangelho de Jesus. Vamos refletir em verdade vinda. E o que é essa tendência que o Marco velho tem no coração? Não são desvios de caráter que ele prazerosamente se entregou nessa ou em outras existências? Né? Como não existe méritos, assim, bênçãos ao léu, também não existe desequilíbrio que a gente mesmo não tenha gerado para nós. Não existe. Então, se qualquer tendência que há dentro do nosso ser, fomos nós que colocamos, que deixamos entrar e que patrocinamos ela dentro de nós. Então, não tem como um ser chegar para o Marcos e falar, vou te abençoar. Né? Não. E essa tendência vai sair. Quer dizer, eu gerei toda a tendência e alguém vai tirar para mim. Nem lógica, né? Para uma mente racional, nem lógica tem, gente. Então tá. A gente gosta de levar vantagem. Gostamos de tirar proveito. Automaticamente criamos rituais para nos purificar e nos abençoar. E estamos caminhando nisso, ó. Há milênios. Né? Por esse motivo, não compreendemos a vinda de Jesus, não compreendemos os atos do Mestre e muito menos compreendemos a sua filosofia. No que deu? No que deu? Crucificação. Crucificamos o Mestre porque não entendemos. Né? A gente tem sempre que colocar as coisas certinhas, eu sempre vou falar. Né? As pessoas falam, mas não foi Anás, Caifás que crucificaram Jesus? Né? Não foi Pôncio Pilatos que foi covarde? Todos eles tiveram atuação. Mas não foi a multidão que preferiu Barrabás? Na praça pública? Não foi? Então foi. Né? Então foi exemplo para a humanidade. Então o Evangelho está aí para isso. Então, nesse mesmo sentido, a gente criamos muitas religiões e não estamos aqui para criticar religião nenhuma, mas estamos aqui para convidar a verdade. Criamos muitos ritos que não vão nos servir para nada. E com eles nós estamos caminhando. Agora, com o advento da doutrina espírita, com a chegada da doutrina espírita, com a chegada do Espírito Consolador, algumas consciências já começam a aceitar e compreender. Né? Só que o nosso problema é o seguinte, a gente tem alguns probleminha. A gente aceita e compreende. Aí o que nós fazemos? O que a gente faz? A gente aceita, compreende e traz os costumes e quer implantar de todo jeito na nova filosofia. Esse é o mal do ser humano, porque nós somos difíceis para mudança. Temos a nossa zona de conforto, tem tudo e a gente não quer aceitar, não quer modificar. Então, aí começa mais um período de luta e esclarecimento
O plano espiritual nos abençoando, nos iluminando, nos inspirando à reflexão, à transformação. A transformação. Então, queridos, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. A pureza de coração é uma construção. Nessa reflexão que nós estamos fazendo junto. Essa construção se dá no cotidiano, na sociedade. Aí começa a construção. Certo? Que dentro do templo religioso, seus atos muitas vezes não quer dizer nada. Tá? Tem muito religioso que não compreende as verdades e só é verdadeiro dentro do templo. Tá. Então vamos entender o seguinte, aqui nós vamos refletir em verdade e vida, aqui nós vamos tomar o passe, aqui nós vamos entrar em meditação, nós vamos fazer uma vibração juntos, aqui nós vamos, em nome de Jesus, nos reunir para trocar energias. Estamos fazendo isso agora, trocando energias. Tá? E isso vai nos beneficiar, vai nos fortalecer, e as verdades de Deus Pai nortear, dar rumo. Ó, o caminho é por aqui. Isso é nortear. Vai por aqui, meu filho. E vamos continuar caminhando. Então, no cotidiano é que você vai transformar teu coração. No cotidiano é que você vai... Obrigado, mãe. Obrigado. No cotidiano é que você vai vencer tendências. Respeitar mais, amar mais, ser mais companheiro, certo? E negociar menos. Tá bom? A gente tem que aprender uma coisa, viu, queridos? Negociar menos. É o nosso problema também. Nós temos um monte de probleminha, já perceberam? Né? Tudo bem, a gente vai resolver todos. Né? Leve tantas e quantas encarnações seja necessário. Não, vamos tentar resolver nessa, vai. Não vai dar, mas vamos tentar. Né? Então nós temos alguns problemas. Né? Então, o que acontece? Vencê-los, transformá-los, é a nossa opção de agora. No cotidiano, no dia a dia, conforme você vai convivendo com as pessoas, você vai aprendendo a fazer sem exigir. Aí você não está negociando. Porque quando você faz e exige, você está barganhando, você está trocando. Eu sempre dou o exemplo do bom dia, né? Sempre o exemplo do bom dia. Às vezes você vai lá, bom dia, fulano. Fulano não responde. No outro dia também não dá. Né? Não fizemos negócio. Não deu negócio. Né? Então você não deu bom dia, você negociou. Né? Aí encontra aquele fulano de novo, bom dia, fulano. Um dia ele vai dar. Né? Aí você está dando bom dia. Você está sendo. Porque é isso que o Evangelho vem nos convidar. A fazermos a parte que nos cabe. Cuidarmos da nossa casa mental, do nosso coração, da nossa atitude. Aí sim, você está transformando o seu coração. E mais dia menos dia, bem-aventurado serás, porque tens puro o teu coração. Né? Temos notícias boas. O Mestre Jesus disse: meu Pai não quer que nenhum dessa geração se perca. Dessa geração se perca. Maravilha, estamos nela. Não vai perder nenhum. Só que também Deus não tem pressa. Né? 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos. O Pai não quer dizer nada. Para nós deveria dizer. Porque quanto mais você sai de um sentido inferior para um sentido mais superior, mais você consegue ter momentos de felicidade e de prazer. Quanto mais a gente se envolve aí nos charcos das emoções, nos desejos, né? No nosso orgulho, mais a gente cria dor e lágrima para nós mesmos. Então a pressa é nossa.
A pressa é nossa. Só que não é tão simples. Não é tão simples. A transformação é gradual, a gente vai fazer hoje, fracassar amanhã e vai continuar fazendo, vai se pegar fazendo o mesmo erro, né? E vai continuar tentando compreender o Evangelho de Jesus. Mas uma coisa legal e muito importante para nós aqui agora, é que nós já conseguimos falar e refletir que nós somos responsáveis, que nós podemos transformar. Queridos, só o fato da gente poder falar e poder ouvir isso e aceitar e não sair daqui para fora, já é muito bom. Já é muito bom. Tá? Então, tudo é no seu tempo, tudo é devagarinho, as coisas não são, a natureza, né? Eu sempre falo, a natureza não dá salto. Mas se não iniciar, não faz. Se não assumir um erro, uma atitude, não vai transformá-la. Né? O bem-estar na sociedade é independente da dificuldade da sociedade. O bem-estar é seu. O bem-estar é seu. A posição financeira não vai trazer bem-estar. Né? O que vai trazer bem-estar para você é a sua posição emocional, espiritual. E isso é a sua própria construção. Própria construção. E nós temos que refletir sempre no que acontece na sociedade. Por exemplo, a gente somos seres bem atrasados. Por quê? A gente, para se divertir, a gente precisa ver o outro na desvantagem. Alguém bater na canela, alguém se machucando, ou tirando sarro de uma forma que humilha o outro, aí dá risada. Tendência de quê? Uma tendência negativa. Né? Temos que aprender a nos divertir de outra forma. Conhecer essas coisas, refletir. Cada um refletindo na sua. Né? Não adianta eu refletir e exigir que os meus façam. Aí eu não estou refletindo nada. Né? Eu tenho que refletir e exigir de mim. E respeitar os outros. E conviver, não negociar. Simples e puramente conviver. E transformar. Esse é o nosso objetivo. Isso que o Evangelho vem nos trazer, nos mostrar. Isso Jesus fez e deu exemplo. E deu exemplo. Ele falava e dava exemplo. Né? Porque palavras o vento leva, mas quando é pautado em verdade e vida, em exemplo, não leva não. Daí 2000 anos já se passou, né? Se tem alguma coisa nesse mundo que já foi combatida, é o Evangelho de Jesus. Se tem alguma coisa nesse mundo que já foi distorcido, é o Evangelho de Jesus. E se tem alguma coisa nesse mundo que está voltando gradativamente à originalidade, né? Ao Evangelho primitivo, é o próprio Evangelho de Jesus, que está passando o tempo, as consciências, e nós estamos consertando o que nós distorcemos. Né? Vocês veem como é bonito, né? Como é bonito. O mestre falou, lá atrás. O mestre falou lá atrás, olha só que legal. Agora parece fazer mais sentido. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não vão passar. Ele não escreveu nada. Jesus não escreveu nada. E ele sabia que 2000 anos agora, né? Nós estaríamos falando do seu Evangelho. E quantos séculos e milênios para frente vamos estar refletindo no Evangelho de Jesus. É impossível isso ser um acidente. É impossível isso não ter um fundo verdadeiro. E tem. Não só por isso, pela própria lógica em si, né? Pela própria lógica em si, que é a transformação que ele pede de cada um para consigo próprio. Então, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Bem-aventurados aqueles que conseguem conviver no meio de uma sociedade muitas vezes complicada, sendo menos complicado. Bem-aventurado aquele que não se deixa o desespero, o desânimo tomar conta de si.
Bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que não usa a sua posição para levar vantagem. Bem-aventurado. Porque esses seres, a qual nós estamos falando aqui, eles estão sendo bem-aventurados pelos seus atos. Essa é a verdadeira bem-aventurança. Os nossos atos. Né? Rezas, palavras cabalísticas, né? E subir uma escadaria de joelho, não resolve nada. Não vai resolver nada. Não vai adiantar. Né? Não adianta que você não vai comover ninguém a ponto, eu vou comover a Deus para me ajudar. Não é assim, filho. Não é assim. Agora, na nossa infância, a gente fazia muito disso. Na infância espiritual, né? Agora está na hora de compreender que existe lógica, existe verdade, que o Evangelho de Jesus é pautado em verdade e vida, é pautado na ciência, né? O maior filósofo que pisou a terra foi o Mestre. O maior filósofo, o Mestre Jesus. Né? E compreender. Aqueles que entendem diferente, a gente respeita. A todos. E a nós exigimos muito. De nós exigimos muito. E respeitamos dos outros. Né? Respeitamos dos outros. Isso é muito importante. Nesse sentido, a gente vai se transformando, e nesse sentido, muitas vezes você está no mar de dificuldade, você sabe que está sob a proteção divina, e aquilo tudo vai passar. Você sabe que a sociedade muitas vezes não está te compreendendo, as pessoas estão te atacando, estão te prejudicando, né? Mas você sabe que isso também vai passar. Que você vai agir em ato e verdade e vida, e a verdade vai se fazer, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Então, continuar no bem, perseverar, lutar, transformar. Nesse sentido, só nós saímos vitoriosos e bem-aventurados. Só nós saímos ganhando. Só que é assim, nessa reflexão linda e maravilhosa que nós todos estamos fazendo, a gente temos que compreender o seguinte: as más tendências é só deixar solto que ela vai, né? Tem um ditado que fala assim, ele é muito verdadeiro, eu gosto de repetir ele, né? E automaticamente não é ser pessimista não, né? Não é ser pessimista não, é bem assim, nada está tão ruim que não possa piorar. É isso mesmo? Mas então é pessimismo? Não. Nada está tão ruim que não possa piorar. Porque toda ou qualquer melhora requer esforço, requer vontade. E se você está inerte, não está fazendo nada, a tendência é piorar. Não vai melhorar sozinho. Nada. Sem estudar, sem se esforçar, ninguém ganha diploma. Mas o brasileiro dá um jeito, né? Ele compra. Tá. Só que não tem capacidade. Ele pode ter papel, né? Capacidade não. Então o brasileiro não dá jeito não. O brasileiro não dá jeito em nada. Né? Então, nada está tão ruim que não possa piorar. Basta você não fazer nada, a coisa vai piorar. Basta você não lutar contra o sentimento, ele vai aumentar. Basta você não lutar contra a revolta, porque muitas vezes você tem revolta com justa causa, hein? Você tem justa causa, você está sendo prejudicado, perseguido. A revolta vem, é natural. É natural, isso vai acontecer. Quando alguma coisa está dando errado, quando você está realmente sendo perseguido, e acontece. Né? O que mais acontece, né? Nós estamos num mundo de prova e expiação, é o que mais acontece. Mas tudo bem, veio a revolta, veio. Não tem como não vir. E daí em diante? Transformar e afastá-la do coração. Aceitar mais. Naquele momento eu estive revoltado. Vai passando os dias e eu vou me transformando e vou tirando aquilo de mim. Aquilo não vira doença dentro de você. Olha só, vamos refletir. Aquilo não vira doença.
Mas você sendo uma vítima de alguma coisa, a revolta vindo e você potencializando, e passa dia, e passa mês, e passa ano, e você com aquele ódio, com aquela revolta, com aquela mágoa, aquilo vira doença dentro de você. Hoje a ciência já prova isso. Hoje a ciência já prova isso. Então quer dizer que só porque você esteve revoltado aí, num instante ou outro, você já vai gerar algum mal para você? Não. Não, porque você é humano. Agora, se com prazer e orgulhosamente viver naquela revolta, aí sim. Aí você deixou de ser vítima e passou a ser algoz de você mesmo. De você mesmo. Né? E toda vez que a gente faz isso, e deve muito tempo nisso, depois lá na frente a gente vai, puxa vida, perdi tanto tempo. Perdi tanto tempo. Né? Porque alguém prejudica a gente, e a gente gera ódio dentro da gente. Mágoa. Se você se livra daquela mágoa, né? Passa um dia, 2, 3, um mês, se livrou daquilo, não, tá bom, deixa pra lá, né? Se livrou, acabou. Você vai poder dar mais amor, dar mais respeito àqueles que te querem bem. Então você vai chegar perto de uma pessoa que te quer bem e você vai exalar mais amor e fazer bem para ela. Porque aquele sentimento negativo você deixou. Você deixou. Agora, se você, ao contrário, permanecer, não, comigo, enquanto... Aí passa um mês enquanto, e aquele ódio enquanto não vê, e vai passando. Aí aquelas pessoas que te amam, se aproximam, o que ela vai receber de você? Né? Essa energia negativa. Negativa. Se a gente refletir, não vale nem a pena, é loucura. Se a gente refletir, a gente vai perceber como Jesus, missionário de Deus, exemplo maior, foi tão feliz em nos ensinar. 70 vezes 7 temos que perdoar. 70 vezes 7. Porque só você ganha quando perdoa. Só você ganha. Né? Temos que sempre, eu falo sempre, queridos, temos que sempre procurar nos defender dos erros da humanidade, daqueles que nos querem nos prejudicar. Temos que nos afastarmos, temos que evitar, né? E quando alguém nos prejudica, a gente tem que ir lá denunciar, tem que fazer qualquer coisa. A gente não pode ser capacho de ninguém, não é isso que o Evangelho fala, não é isso? Ele só está dizendo o seguinte, aquilo vai passar, aquilo passou, né? E acabou. Transforme seu sentimento, transforme seu coração, transforme sua consciência. E aí você está se transformando em puro de coração. Aí você está atraindo para próximo de ti espíritos benfazejos. Aí você vai estar mais leve, construindo a tua felicidade. Né? Fazer isso por onde? Olha como Jesus era perfeito em tudo. Fazer isso por onde? E os céus vos auxiliarão. Vos auxiliarão. E isso aí em tudo, viu? Então veja bem, se a gente fazer por onde as coisas boas, os céus vão nos auxiliar. E se a gente fazer por onde as coisas negativas, os espíritos inferiores vão nos auxiliar, certo? Então a gente vai estar sempre fazendo por onde? Vamos fazer as coisas boas. Vamos transformar nossa vida, perdoar mais, compreender, né? Ser mais companheiro. Mas as pessoas não são, filhos. Para de negociar. Para de negociar, pô. Só viva. Só transforme e seja feliz. Queridos, que possamos sair mais ricos do que entramos hoje. Graças a Deus. Vamos fazer a oração? Paz. Paz.
Sorvamos da paz do Mestre amado Jesus. Nesta sintonia de amor e paz, que juntos aqui, de mão dadas espiritualmente, estamos criando e gerando, que esse amor irradie para todos, físico e espiritual, que a paz de Deus derrame-se no templo sagrado, harmonizando, iluminando, e que essa paz nos envolva cada vez mais, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, lá estarei entre eles. Estamos aqui, Jesus amado, em teu santo nome. Estamos aqui, Mestre, vibrando, tentando, Jesus, tentando pedir menos e fazer mais, tentando, Mestre amado, assumir o controle de nossa vida, das nossas emoções, tentando transformar nossa consciência com seu apoio, seu amor, com a sua paz. Vibremos no amor do Mestre. Vibremos. Os espíritos benfazejos aqui se encontram, harmonizando, tirando os pensamentos repetitivos, harmonizando. Fale com Deus, amigos. Fale com Deus naquela dificuldade, naquele problema. Peça apoio, peça força, que possamos transpor esse monte com teu auxílio, Jesus. Não queremos mais que faça a nossa parte, queremos só que nos apoie. Estamos sentindo agora o seu apoio, o seu amor, a nos envolver, na sintonia do amor e paz, na sintonia da verdade e vida. Os protetores, os caboclos, índios, os pretos velhos, os missionários de Jesus, a corrente Manzorati, a envolver, acalmar, acalmando as mediunidades, harmonizando, trazendo paz. Pense nos seus entes queridos. Pense, Jesus. Ilumine, Mestre amado, a Cássia, nesse problema tão complicado. Auxilie, Jesus. Pense. Nas dificuldades, acalmando o coração, fortalecendo. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz.
Sorbamos a paz do nosso Mestre amado Jesus. Falemos com Deus nesse momento sobre fale com Deus, com o Mestre amado Jesus, com seu guia espiritual. Que essa vibração de amor derrame nas consciências, para que possam refletir. Que essa vibração de amor toque nos corações, para que eles possam vibrar em sintonias mais positivas. Que a paz de Deus envolva todos que aqui se encontram. Todos. Deus Pai, Dona Nair, meu Deus. Oh, Deus, auxilie. Os bons espíritos visitando o nosso lar, iluminando cada cômodo, trazendo paz em cada cômodo. Ilumina, Deus Pai. Ilumina. Ilumina. O lar de nossos entes queridos. O lar de nossos entes queridos. A luz de Deus Pai Todo-Poderoso, derramando-se no templo sagrado, derramando-se no planeta Terra, iluminando, iluminando, iluminando nossos administradores, Deus, iluminando as consciências,
A paz de Deus fazendo-se em cada canto desse mundo, harmonizando, juntos vibrando, da terra para o céu, do céu para a terra, juntos trocando energia, juntos harmonizando, cada célula do nosso corpo harmonizando nesse momento, juntos harmonizando, em plena harmonia. Em plena harmonia, Jesus amado. Refazendo as energias, fortalecendo-nos para o dia a dia, fortalecendo-nos, meus Pai. Em Teu santo nome, Mestre amado Jesus, estamos aqui para vibrar, aprender e amar. Abençoa-nos, ensina-nos a nós nos abençoarmos. Ensina-nos, Jesus, a construir a paz para merecê-la. Ensina-nos, Mestre amado, a construir amor. Paz. 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 Retornando, harmonizando, despertando desse transe maravilhoso, despertando desse momento de amor e paz, para que possamos tirar e levar daqui tanta harmonia que possa nos auxiliar cada vez mais, que possa nos fortalecer. Em Teu santo nome, Mestre amado Jesus, nos reunimos para vibrar, aprender e amar. Em Teu santo nome, eu peço aos guias e protetores que abriram os trabalhos à noite, encerrem em bênção e amor e paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mestre, de joelhos espiritualmente, a oração que nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Assim, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Semana que vem,
a gente brinca mais.